Oi, eu de novo aqui. Falei que ia fazer um intensivão de vídeos e partilhas da minha experiência, de coisas que eu curei, que eu tratei e que eu busquei e arrumei solução. Bora lá então. Agora vamos falar sobre prisão de ventre. Pois é, prisão de ventre é um mal, né? Que está por aí em muitas pessoas, principalmente do grupo sanguíneo A, tá? Não é que todo mundo que tem um grupo sanguíneo A que tem prisão de ventre. Mas depois dos meus estudos e as minhas pesquisas que eu fiz, a maioria tem probabilidade de ter prisão de ventre, tá? E isso é tão desconfortável. Eu vou partilhar minha experiência. Eu desde bebê, eu nasci com prisão de ventre. Eu não fazia cocô. Minha mãe disse que desde bebezinha, desde recém-nascida, eu tinha problema nos meus intestinos. Não fluía, eu não conseguia defecar. E aí, ela precisava colocar, como que é que chama no Brasil, que eu já nem lembro o nome? Supositório. Vários supositórios para poder eu eliminar. Então, ela disse que foi muito difícil. E aí, cresci, né, com esse problemão que não é nada agradável, que é tão gostoso. Eu falo que a sensação de eliminar, de ficar leve, é incrível. E agora a gente ficar com aqueles resíduos todinho ali durante dias e dias e dias é terrível. Então eu fiquei desde bebezinha até os meus 25 anos foi quando eu me libertei. Mas quando eu era adolescente, eu ficava 15 dias sem ir ao banheiro. Louca, eu ficava desesperada. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje as noites, desesperada. Eu ficava andando pra lá e pra cá com vontade de fazer cocô, mas o cocô não saía. Depois de 15 dias, tá? Então eu passei muito mal mesmo. Vocês não têm noção. Minhas tias me davam leite de magnésio, minha mãe me dava tanta coisa. Eu passei por tanta coisa que vocês não têm noção. Ai, não come isso. Ai, é beterraba. Ai, tira leite, tira a carne. Tira assim, tira aquilo e põe isso, e põe dá suco disso, suco daquilo. Então, aí o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber, né, o meu problema e eu tinha alguma coisa errada comigo. E aí eu comecei a estudar. Aí eu descobri que a minha alimentação era né? Era terrível. Então, eu não comia nada de vegetais. E sem contar que eu não bebia água, ok? Não bebia água. Como assim? Ok, vamos lá. Vamos pensar comigo. Isso teve um dia que me deu um flash assim, ó, flashback, assim, um flashback não, um insight. E eu falei, olha isso, achei, descobri a cura da minha prisão de ventre. Então, mas antes desse meu insight, eu comecei a introduzir vegetais. Porque quando eu era bebê, minha mãe introduzia tudo que era saudável, né? Os vegetais, tudo, carne, etc e tal. E não funcionou. Aí, quando eu comecei a ficar mais velhinha, adolescente, né? Já escolhi o que eu queria comer. Então, eu só comia porcaria e não comia vegetais. Era muito raro. Vegetal era só alface e tomate. Só isso. E repolho. Então não funcionava. Zero gordura, quase nada de água, né? Então aí eu comecei a estudar depois da minha adolescência. Eu comecei a introduzir, na minha adolescência, eu comecei a introduzir, nos meus 16 anos, eu comecei a introduzir vegetais. Deu uma melhorada, mas não era o suficiente. Eu não fazia cocô todos os dias, ok? Já não era 15 dias, era menos, mas não fazia. E aí eu comecei a estudar, pesquisei bastante. Aí foi aonde eu cheguei que o grupo sanguíneo A positivo, ele costuma ter sim esses problemas a níveis intestinais. Não é todo mundo, lembrando que tem vários fatores, genética, alimentação, né? Tem tudo. Então a maior parte tem esses problemas. E aí eu descobri, meu grupo sanguíneo é A positivo. E aí eu comecei a estudar. E aí, num belo vídeo que eu estava vendo, ele falava assim, bolo fecal, era um vídeo do corpo humano, de bonequinhos, e ele bolo fecal pra cá, bolo fecal pra lá, bolo fecal pra cá. E eu falei, olha, bolo fecal, pra fazer um bolo a gente precisa dos ingredientes certos, se não tiver os ingredientes certos, o bolo sai ruim, ou sai bem.
E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pensar, verificar o que eu estava fazendo de errado na minha alimentação para que o bolo fecal não saísse bonitinho, perfeitinho, todos os dias. E aí eu comecei a estudar. Quase não bebia água, era pouco. Então, como que vamos fazer um bolo sem água, sem líquido? Não tem como, né? Um bolo tem que ter gordura, tem que ter água e tem que ter os ingredientes certos. E aí, eu já comia vegetais, tava tudo ok. Mas a água era mais ou menos, eu não bebia, eu não gostava de água, tinha pavor de água. Refrigerante adorava. Aí, gordura, zero gordura, porque todo mundo fala, gordura é mal, gordura é mal. Gente, é mal aquela gordura frita, né? Gordura de óleo de soja, canola, essas coisinhas aí, ó, todas são ruins, negativas. Até o azeite é aquecido, não é tão benéfico quanto vocês pensam. Então, e eu falei, mas eu como azeite, eu como isso aqui, mas eu não comi o suficiente para a minha pessoa. E na medicina Ayurveda eu sou mais vata, né? Mais vata. O meu dosha é vata, então normalmente os vatas são pessoas secas. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Deixa eu focar aqui. É porque eu tenho tanto conhecimento que aí eu quero partilhar tanta coisa com vocês que aí eu fico perdida. Não posso, vamos focar aqui. Então, aí eu descobri que eu precisava de mais gordura e mais água, porque a parte dos vegetais e fruta, a minha alimentação já estava impecável. Eu comia mais vegetais do que antigamente. A minha base alimentar agora era vegetais, quase não como carboidrato, muito pouquinho na época. Hoje eu já não como, muito raro comer carboidrato, uma vez na semana, 2 e olha lá. Então, aí eu comecei a verificar isso, né? Coloquei gordura. Toda refeição, até no café da manhã, eu coloco gordura. A gordura boa que eu utilizo é óleo de coco. Eu uso óleo de coco ou azeite cru, ok? Em todas as minhas refeições. Eu não faço fritura, nem a manteiga ghee é a única que eu utilizo para fazer algumas frituras. Mas é raro eu fazer fritura. Então, todas as vezes eu faço tudo quanto é alimento eu busco fazer sem gordura, ok? Mais cozidos e grelhados. E aí, depois eu no final rego o azeite, a gordura. E de manhã também tomo até uma colherzinha de óleo de coco. E aí, depois, gente, eu tô partilhando a minha experiência, tá? Porque vocês têm que saber a quantidade certa que você deve tomar de gordura. Utilizar, deve tomar, utilizar a gordura, né? Então, no meu caso, eu comecei de manhã, no café da manhã, no almoço e no jantar. E nos lanchezinhos, o que eu colocava, introduzia de gordura? Abacate, nozes, amêndoas. Então, eu comecei a introduzir mais gordura boa para o meu corpo. Sem contar que o nosso cérebro funciona melhor com gordura boa, de qualidade. Nosso corpo todo, tá? Então, aí foi que eu descobri, falei, olha, coloquei a gordura, bebi mais água. E os vegetais e as frutinhas ali, tudo bonitinho, eu diminui um pouquinho o carboidrato, tudo começou a fluir bem. Todo santo dia eu comecei a ir à casa de banho. Aí o banheiro, gente, perdoa. Porque tem muitos brasileiros que me seguem. Eu moro em Portugal. E aí, às vezes, eu falo casa de banho. É banheiro, tá? No Brasil. Perdoa, me perdoa. Já tá automático. Então, aí eu comecei a ir mais vezes ao banheiro. E hoje, até tem o quê? 2 anos, mais ou menos isso. Eu fiz um curso de nutrição ayurvédica e lá eu aprendi, apesar que eu já fiz o Ayurveda em 2009, que eu tinha que fazer cocô 3 vezes durante o dia. Só que eu não como muito pra fazer cocô durante 3 dias, né? Mas disse que tinha que fazer. Aí, depois de mudar mais um pouquinho, que eu tive que mudar, eu falei, não, peraí, se é normal fazer cocô 3 vezes no dia, porque a gente come mais vezes, e eu tô fazendo só uma, alguma coisa estou fazendo de errado. Aí eu comecei a cuidar mais ainda da saúde do meu intestino. Eu comecei a introduzir alimentos para poder limpar. E aí entra as bactérias, né? Os probióticos, probiótico e prebióticos, que são importantes a gente ter bastante bactérias boas dentro do nosso intestino para trabalhar em harmonia, né? Então, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Tá. Então, é importante você ter
os ingredientes certos para fazer o bolo fecal, ok? Para você fazer ele ali bonitinho e ele sair bem pastoso, né? Não pode sair, você não pode fazer um cocô também de diarreia e nem muito duro. Tem que ter um equilíbrio. O meu na época era duro, seco, puro seco. Era muito terrível. Então aí eu consegui que o meu cocô saísse mais pastoso. Outra coisa que eu quero partilhar é quando você começa a colocar bactérias boas dentro do seu intestino, probiótico, né? É importante você fazer uma limpeza no intestino para que esse intestino esteja bem limpinho. Quando ele tá limpo, você introduz bactérias boas, seu intestino começa a funcionar muito mais em equilíbrio. Hoje eu faço 2 vezes. 2 vezes eu vou à casa de banho eliminar o bolo fecal, o cocô. Então, 2 vezes no dia. Não faço as 3 porque a quantidade de alimentos, dependendo se eu tiver em equilíbrio, porque quando eu tô muito estressada ou nervosa ou ansiosa, o meu órgão, o estresse, né, desequilíbrio ali, é o intestino. Então, aí já não faço. Mas quando eu tô em equilíbrio, é 2 vezes. Se eu estiver mesmo em equilíbrio, aí vai 3 vezes. Tá vendo? Que até a nossa parte, nosso sistema nervoso, ele também influencia também. Se você é uma pessoa muito estressada, como eu era também, eu não conseguia fazer cocô. Então, o que você tem que trabalhar? A sua alimentação, introduzir os alimentos certos e a gordura certa, a água boa, né? As bactérias boas, seu intestino tem que estar limpinho. E aí, você também tem que trabalhar a sua parte emocional, tá? Você tem que manter esse equilíbrio. O estresse, a ansiedade atrapalha também, tá? Que mais? Uma coisa que eu aprendi até no curso do Dr. Lai Ribeiro foi incrível, que eu não tinha esse conhecimento ainda, que falava bem assim. Ele, né, explicou que quando você faz cocô e se passou o papel, gente, eu lembro até hoje, toda vez que eu vou no banheiro, quando você fez cocô, passou o papel, limpou, se saiu sujo, é que tá com algum problema ali na produção do bolo fecal. Quando sai limpinho, tá tudo ok. Ali os ingredientes foi na quantidade até boa, tá? Mais ou menos em equilíbrio. Então, pelo cocô dá pra gente saber se a gente tá bem, se a gente não tá, como que tá o nosso corpo, entendeu? Pelo cocô, pela urina também, na pele. Então, o corpo fala com a gente. E essa parte toda vez, todo dia eu vou no banheiro, limpo, eu olho, eu falei, olha, tá limpinho, eu fico feliz. Aí quando acontece alguma coisa de sair sujo, o que eu comi? O que aconteceu? O que eu fiz de errado, tá? Mas ó, isso tudo que eu tô partilhando são experiências minhas que deu certo e eu vou ensinando as minhas clientes e vai dando certo com elas. Se você não tem um intestino bom, não é benéfico, porque isso não é simples, pode causar outros problemas de saúde, tá? O nosso intestino já foi comprovado que ele é um órgão muito importante, ele está conectado com o cérebro, ok? Com tudo, não só o cérebro, com o corpo inteiro, ele está conectado. Então, muita coisa ali acontece, tipo, as bactérias boas absorvem as vitaminas, tem vitaminas que são só sintetizadas dentro do nosso intestino. Então, é importante você dar atenção ao seu intestino. Esse negócio de não fazer cocô da prisão de ventre não é brincadeira, não é uma coisa simples, tá? Pode acontecer problemas muito pior, você ficar com cocô ali muito tempo. Então, dê atenção ao seu intestino, ok? Procure fazer limpezas boas, procure profissionais da medicina integrativa, das terapias integrativas, terapeutas, pessoas que amam o que faz. Busca para poder te ajudar a fazer essa limpeza no seu intestino, porque a primeira coisa, eu não comecei assim porque eu não tinha conhecimento, mas a primeira coisa importante de você fazer é limpar o seu intestino, reorganizar a sua alimentação, trabalhar a sua parte mental. Tá bom? Então procure alguém bom que possa te ajudar. Estudem, né? Estuda muito,
porque é importante, porque quando você estuda, você nunca vai ser enganado, você vai seguir, e quando você aprende também a escutar o seu corpo, ele fala contigo, olha, isso não foi bom, esse alimento não é legal, não quero isso no meu corpo. Ele conversa com você, mas você tem que estar atenta, prestar atenção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais dicas, mais conselhos, mais orientações, comente aqui, partilha, dá like no vídeo, tá? Manda para as amigas que têm prisão de ventre, que vai ajudar muito. Esse despertar, o que eu tô fazendo aqui é isso, né? Despertar vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo no coração de vocês.